pessoal, tudo bem? Meu nome é Victoria, você está no meu canal. Aqui eu falo sobre leitura, sobre livros e também, por que não, sobre teologia. Hoje eu vou continuar conversando com vocês sobre o livro Discover Biblical Equality, que é um livro que apresenta o igualitarismo sob uma visão multiautoral. Entre os autores, nós temos aqui, que são bem conhecidos no Brasil, o Craig Keener e o Gordon Fee, por exemplo, do livro Entendes o que Lês, da Vida Nova. E hoje eu decidi apresentar para vocês o segundo capítulo do livro, que é da Jeanette Hesse, no qual ela traz um panorama sobre as mulheres no ministério lá nos Estados Unidos no século XIX e início do século XX. Eu fiquei bem surpresa com esse capítulo e logo vocês vão entender por quê. Uma coisa bem importante antes da gente adentrar esse capítulo é explicar que a Jeanette Hesse, ela não faz muito um detalhamento conceitual. Então, por exemplo, às vezes eu não sei o que ela quer dizer com pastor, então as mulheres eram pastoras, mas aí na mesma frase ela diz, e muitas iam para o ministério ordenado. Então, nem toda pastora era ordenada. Isso fica um pouco ambíguo nesse capítulo. Eu teria que estudar mais a fundo. Por enquanto, eu não sei dizer qual é essa diferenciação que ela faz. E outra coisa a se pontuar, antes da gente entrar propriamente no capítulo, é que o livro é em inglês, como vocês sabem, então eu adaptei alguns termos, mas talvez um tradutor, alguém que trabalhe com tradução, escolheria outros termos e faria aquilo de uma maneira diferente. De qualquer forma, eu espero que você aproveite esse vídeo. Você vai ver que ele tá num estilo um pouco diferente, porque o que eu quis é apresentar um panorama das ideias que a autora trouxe. Eu sinceramente nunca vi muita coisa em português sobre o assunto, então eu espero que esse vídeo de alguma forma traga material novo para discussão. Vamos lá então? Nesse capítulo, chamado Mulheres Evangélicas no Ministério um século atrás, a PhD em História do Cristianismo, Jeanette Hesse, fala sobre as mulheres dessa época, ou seja, sobre as mulheres do século XIX ao início do século XX. Uma das coisas mais surpreendentes do livro é que alguns dos proto-fundamentalistas que ela apresenta estavam convencidos que a Bíblia apoiava a presença de mulheres no ministério. Bom, e a nossa história começa com os institutos bíblicos. Muitas mulheres, através desses institutos, receberam treinamento formal e bíblico e teológico pela primeira vez. Albert Bay Simpson estabeleceu o primeiro instituto bíblico da América do Norte em 1883, o Missionary Training Institute, que hoje se chama NIAC. Em 1897, Simpson formou a Aliança Cristã e Missionária. Ele deu às mulheres um lugar de destaque no ministério da igreja, incentivando a participação feminina. Incluiu mulheres no comitê da diretoria executiva, empregou-as como professoras bíblicas e apoiou evangelistas. A escola de Simpson em Nyack exigia que as mulheres praticassem a pregação na capela junto com os homens. Para ele, pessoas comuns com treinamento bíblico básico podiam evangelizar os perdidos com a mesma eficácia que o clero treinado no seminário. Em 1889, o pastor batista A.J. Gordon abriu a Boston Missionary Training School, mais tarde chamada Gordon Bible College. Ele alegava que era uma vida santificada e cheia do Espírito Santo que qualificava alguém para o ministério da igreja. Em seu texto, Mulheres como Evangelistas, sua esposa Maria Gordon descreveu como o treinamento de Gordon preparou as mulheres para responder a qualquer chamado do Espírito. Os anuários documentam claramente o amplo ministério de mulheres formadas servindo como pregadoras, pastoras e professoras da Bíblia. William Bell Riley, professor da primeira igreja batista em Minneapolis, foi um dos grandes líderes do movimento fundamentalista. Ele abriu, de acordo com a Jeanette Hesse, o que foi talvez a mais agressiva das escolas bíblicas fundamentalistas em 1902. A Northwestern Bible Training School, de Riley, empregava pregadoras em seu departamento de extensão, enquanto ex-alunas pregavam, pastoreavam e evangelizavam com o reconhecimento oficial da escola. Inclusive, eu pesquisei no site da instituição e a primeira pessoa a se formar por essa escola foi uma mulher. Bom, e agora talvez o que seja o homem mais conhecido dessa lista. Liderando o grupo estava o Moody Bible Institute, de Chicago, inaugurado por Dwight Moody em 1889. As mulheres da MBI serviram abertamente como evangelistas, professoras da Bíblia e até mesmo no ministério ordenado. A publicação oficial da escola, Moody Monthly, listou Lottie Scheidler como a primeira mulher a se formar no curso de pastor em agosto de 1929. As atividades das ex-alunas fornecem a indicação mais importante da abertura do MBI às mulheres no Ministério Público. Dadas na Moody,
Com as habilidades de que precisavam, as graduadas serviram como pastoras e pregavam em uma ampla variedade de denominações. E embora os líderes do MBI nem sempre tenham incentivado explicitamente as mulheres a pregar, pastorear ou a buscar ordenação, seu endosso implícito às mulheres nessas funções de autoridade por mais de 40 anos não pode ser negado. Fora do campo da santidade wesleyana, que eu vou falar depois, o MBI é quem oferece a documentação mais clara de uma instituição educacional evangélica que promoveu ativamente o ministério da igreja pública para mulheres na virada do século. E ninguém questionou o compromisso de Moody com uma Bíblia verbalmente inspirada e inerrante. E agora falando sobre as denominações, as congregações. Quais que eram mais abertas ao ministério feminino e quais não eram? Dos grupos metodistas, as igrejas de santidade foram as mais abertas ao ministério público feminino. Para eles, era a santificação e não necessariamente a ordenação ou a educação que qualificava alguém para pregar. Os metodistas livres, metodistas wesleyanos e a Igreja do Nazareno promoveram a igualdade para as mulheres, e o Exército da Salvação admitiu mulheres em todos os níveis de liderança. As denominações pentecostais, recém-formadas no início do século XX, continuaram com essa prática da santidade, frequentemente empregando mulheres batizadas pelo Espírito Santo como pastoras, evangelistas. Bom, e nas outras denominações? Os papéis das mulheres nos círculos batistas diferiam amplamente. Os Free Will Baptists, que são os batistas do livre-arbítrio, ordenavam mulheres, e os batistas alemães e suecos incentivavam as mulheres como pastoras e evangelistas. As igrejas batistas americanas no norte ordenavam dezenas de mulheres no primeiro quarto do século XX. Em contraste, as mulheres batistas do sul, que desejavam pregar ou pastorear, enfrentavam enorme oposição. Grupos melhores, como os Quakers, que acreditavam na Bíblia, os menonitas evangélicos e a Igreja Cristã do Advento, também endossaram a liderança feminina da igreja pública. Já outros grupos, como as igrejas presbiterianas, episcopais e luteranas, que tinham uma ênfase histórica em um clero treinado em seminário, limitavam o seminário para a educação dos homens. Apenas os revivalistas presbiterianos de Cumberland, que renunciaram aos requisitos educacionais tradicionais para o ministério, utilizavam mais as mulheres na liderança. Bom, e qual era a exegese que esses grupos utilizavam, não só para permitir, mas para também incentivar as mulheres a pregarem ou a pastorearem? A Jeanette Hesse, ela reúne então 10 documentos representativos escritos por evangélicos comprometidos com a autoridade das escrituras. Essas publicações duraram quase 70 anos, ou seja, de 1859 a 1926, e ajudaram a abrir portas para as mulheres ministrarem. Eu não vou conseguir apresentar todos esses documentos para vocês, mas alguns deles sim. E quais seriam eles? Começando então com Phoebe Palmer. Ela escreveu Promise of the Father em 1859 para defender o chamado e a necessidade das mulheres de falar em público. Ela afirmou que o dom do Espírito prometido pelo Pai chegou no Pentecostes e foi recebido por homens e mulheres, e defendeu o direito das mulheres de pregar quando guiadas pelo Espírito Santo. E depois de ouvir a Palmer pregar, Catherine Booth, fundadora do Exército da Salvação junto com o marido, ficou chocada ao ler um violento ataque bíblico de um outro ministro local contra a Palmer e outras pregadoras. Booth respondeu então com uma carta, que foi ampliada e publicada como panfleto Ministério Feminino em 1859. A líder metodista da temperança, Frances Willard, que depois eu vou explicar o que é esse movimento da temperança, escreveu Woman in the Pulpit em 1888 para defender a ordenação de mulheres. Seu livro mostrou familiaridade com os escritos de Palmer e Booth. Ela encontrou cerca de 40 textos bíblicos em apoio ao ministério público feminino. Frederick Frenzel escreveu o artigo Prophesying Daughters em 1889, em resposta às críticas de sua defesa das evangelistas. Ele concluiu que as escrituras apoiam esmagadoramente o ministério público das mulheres e que a igreja nunca deve silenciar as mulheres dotadas de apóstolos, profetas, evangelistas ou pastores. Sendo dispensacionalista pré-millennialista, Frenzel interpretou as mulheres no púlpito como um sinal essencial do fim dos tempos. E depois a gente vai entender por que o pré-milenismo ele foi bem importante nesse movimento. E outro acontecimento bem interessante foi com John Roach Straton. Depois de receber o evangelista Eugene Utley em seu público, ele foi criticado por aqueles que sustentavam que permitir que uma mulher pregasse constituía uma negação da autoridade bíblica. Para refutar essas acusações, em 1926, Straton escreveu Does the Bible forbid women to preach and pray in public? Ele fundamentou seu apoio à pregação das mulheres na doutrina do Espírito Santo, vista em Joel 2 e Atos 2. Esse panfleto, escrito por um militante fundamentalista, prova que um compromisso tanto com a inerrância bíblica quanto com o ministério das mulheres era viável no início do século XX. Isso é bem surpreendente.
Beatty Roberts, um bispo metodista americano, lutou pela ordenação de mulheres dentro da denominação metodista livre. Em 1891, Roberts escreveu Ordaining Women, um argumento bíblico que enfatiza os paralelos entre escravidão e a questão das mulheres. De acordo com ele, assim como os oponentes da abolição, que apelaram para a Bíblia, haviam se enganado sobre a escravidão, o mesmo estaria acontecendo com os oponentes da ordenação de mulheres. E agora uma das histórias que eu achei mais incrível em relação a esses documentos. Catherine Bushnell. Quando a médica metodista Catherine Bushnell sentiu o chamado de Deus para ser missionária na China, ela concordou com uma condição: que Deus provasse a ela que Paulo não proibia a pregação de mulheres. Estudiosa de hebraico e grego, Bushnell estudou a Bíblia em profundidade e então reuniu os resultados de seus anos de pesquisa em um curso bíblico por correspondência para mulheres. Em 1919, essas lições foram publicadas na forma de livro como God's Word to Women, 100 Bible Studies on Women's Place in the Divine Economy. Os autores que defendiam principalmente o direito das mulheres de pregar tendiam a se concentrar nas passagens de cumprimento da profecia de Joel 2, que afirma que suas filhas profetizarão. Eles viram o Pentecostes como um evento central na libertação das mulheres. Outros escritores defendiam a igualdade das mulheres em todas as esferas da vida, não apenas no púlpito, enfatizando as questões teológicas mais amplas da criação e redenção. Eles viram a encarnação de Cristo e sua vitória na cruz sobre Satanás como um evento crucial para as mulheres. Bom, e depois de fazer um apanhado sobre os institutos bíblicos e sobre os documentos que circulavam incentivando as mulheres a pregar, a Jeanette Hesse ela vai elencar algumas das influências, então, que levaram as mulheres a terem mais liberdade dentro do ambiente eclesiástico. A primeira influência foi uma teologia evangelical. Mulheres evangélicas subiram ao púlpito porque elementos significativos da sua própria teologia apoiavam essa prática. E aí a gente tem a interação entre os evangélicos. Em conferências e institutos bíblicos interdenominacionais, muitos evangélicos tinham contato com outros cristãos, cuja teologia promoveu um conceito igualitário de mulheres no ministério, incluindo os quáqueres e o Exército da Salvação, que eu apontei anteriormente. Além disso, a interação das igrejas de santidade e até mesmo alguns grupos pentecostais com outros ramos do evangelicalismo influenciou significativamente as visões em relação às mulheres. Além disso, havia uma sensação de urgência. Verdadeiramente convencidos de que o fim estava próximo e que no retorno de Cristo os não convertidos enfrentariam a condenação do inferno, os pré-milenistas da virada do século buscaram com urgência o evangelismo fervoroso e promoveram intensamente as missões em todo o mundo. Diante do que eles consideravam uma situação de emergência com almas eternas em jogo, esses evangélicos frequentemente recrutavam trabalhadores masculinos e femininos para pregar o evangelho a um mundo agonizante. Charles Spurgeon baseou seu forte apelo para as mulheres no ministério na realidade do inferno e no retorno iminente de Cristo. Ele fala assim: a questão do ministério feminino é mais do que apenas uma questão acadêmica. Não há tempo para discutir se é um homem ou uma mulher que realiza o serviço. A necessidade deve ser atendida. O moribundo que for salvo também será salvo por aquele que trouxer a palavra da vida. E outra coisa importante para se pontuar é que, como havia muitos convertidos com a pregação das mulheres, muitas pessoas entendiam isso como um selo da aprovação de Deus. Afinal, como esses ministérios seriam bem-sucedidos se Deus não estivesse aprovando esse trabalho? Bom, e o segundo motivo apontado por Jeanette Hesse foi uma liderança carismática, no sentido de carisma dos dons do Espírito Santo. Mulheres evangélicas experimentaram maior liberdade para pregar e pastorear naqueles círculos que enfatizavam os dons de liderança dados pelo Espírito, como a qualificação essencial para o ministério. Nos primeiros estágios carismáticos dos movimentos de reavivamento, de santidade e dos fundamentalistas, os evangélicos frequentemente percebiam que as mulheres eram tão dotadas espiritualmente quanto os homens. E o avivalismo, que enfatizava a conversão pessoal e o testemunho, tendia a afrouxar a estrutura institucional e a fomentar o culto informal e espontâneo. Assim, as mulheres desfrutaram de novas oportunidades de pregar em tais ambientes. E a terceira influência apontada pela Jeanette Hesse foi o ativismo social. Entre a década de 1880 e a adoção de 1920 da 19ª Emenda, que deu direito de voto às mulheres, os Estados Unidos concluíram sua transição de uma sociedade agrícola para uma potência industrial mundial. Aí o que é muito interessante, que eu não sabia. A maioria das feministas do século XIX havia defendido outros movimentos de reforma, como a abolição da escravatura ou a temperança. Na virada do século, o movimento feminista abrangia um amplo espectro de defensores de plataformas de reforma.
O feminismo religioso ou evangélico considerou a religião ou as escrituras a base feminina para a igualdade, enquanto outras vias do feminismo rejeitavam a Bíblia. Eu sei que quando a gente fala de feminismo, muitas imagens e situações são trazidas na nossa mente. É importante lembrar que a gente está falando aqui século XIX, início do século XX. A gente também vai falar das sufragistas. E quem eram elas? Mulheres evangélicas na liderança da igreja eram frequentemente associadas à União de Temperança Cristã das Mulheres, uma organização que surgiu da cruzada de 1873 a 74 das mulheres protestantes do meio oeste para fechar bares. Inclusive, a Frances Willard, que eu falei antes, foi eleita a segunda presidente dessa associação e ela transformou a organização na maior organização de mulheres do mundo em 1890. Então, gente, esse é um exemplo de ativismo social. A Frances Willard, que era cristã, ela também foi líder desse movimento, dessa associação do movimento de temperança. E outro movimento bastante importante nos Estados Unidos, que as mulheres cristãs foram fundamentais, foi o sufrágio, que foi iniciado no século XIX e consistiu em uma luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política, concedendo a elas o direito de votarem e serem votadas. Foi uma questão importante para milhões de mulheres americanas dessa época, incluindo mulheres evangélicas no Ministério Público. E a Willard, que também está anteriormente, que eu falei anteriormente, combinou a defesa da temperança e do sufrágio. Muitas mulheres evangélicas seguiram seu desafio de apoiar o sufrágio como uma questão de dever cristão. Mulheres piedosas, argumentaram, podiam usar seus votos para elevar a sociedade americana. Na verdade, a National American Women's Suffrage Association, que era a Associação Americana de Mulheres que defendia o sufrágio, ela dependia do apoio das mulheres evangélicas. E muitas igrejas também apoiaram essas mulheres sufragistas. Bom, e a gente viu aqui um grande florescimento das mulheres no ministério, um maior número de mulheres, mulheres na vida pública, ministerial. Mas o que levou ao declínio? O que levou as oportunidades das mulheres no ministério a diminuírem? A Jeanette Hesse, ela vai elencar 4 pontos que levaram a esse declínio. Eu não vou conseguir falar deles aqui, eu vou só elencá-los e depois eu continuo esse assunto no vídeo da semana que vem. Bom, em primeiro lugar, surgiram subculturas separatistas fundamentalistas que tenderam a se endurecer em relação às mulheres. E segundo, à medida que o fundamentalismo se institucionalizou, as mulheres foram expulsas dos papéis de liderança. Então é muito interessante, existiram institutos bíblicos que depois se tornaram universidades. Então o papel, a formação já era uma coisa diferente. Terceiro, a reação protestante conservadora contra a mudança dos valores sociais resultou em restrições às mulheres no ministério. Então existiam uma série de mudanças existiram uma série de mudanças na sociedade em geral que estavam acontecendo. Isso fez com que as igrejas tivessem mais medo em relação às mulheres no ministério. E, finalmente, uma visão mais literalista das escrituras entre os fundamentalistas significava menos flexibilidade na interpretação do assunto das mulheres no ministério. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. É bastante informação, eu sei, mas esse vídeo vai ficar armazenado aqui e sempre quando você quiser, você pode voltar e assisti-lo com calma, fazer anotações. Lembrando que o capítulo de Jeanette Hesse, ele já é um panorama e eu ainda trouxe um recorte do capítulo. Eu também não tenho conhecimento histórico suficiente para fazer uma avaliação crítica desse capítulo. As mulheres começaram a pregar mais de maneira pública, especialmente pelo senso de urgência que havia em evangelizar as pessoas que não conheciam a Cristo. Eu também achei interessante que as mulheres tiveram mais espaço nos ambientes pentecostais e eu vejo nisso uma certa correlação com o Brasil de hoje. E o que eu fiquei bem chocada é saber que muitos fundamentalistas defendiam sim a pregação da mulher para toda a igreja. É isso, espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever, trazer um material assim dá bastante trabalho, por isso a sua curtida, a sua inscrição é muito importante para mim. Um beijo e até a próxima!